Não pode ser? Pode, conta. Bom dia. Introduzindo o nosso novo período, nosso novo semestre, né? Virtualmente falando, por causa dessa crise toda que está tendo aí. A gente está iniciando novamente o conteúdo, né? Vou colocar um conteúdo assim, já inédito, que não tinha sido colocado ainda para as séries, né? Do qual eu leciono, do qual vocês fazem parte. Então eu coloquei uma introdução rápida sobre verbo, que é um assunto bem extenso, mas de maneira simples, do qual eu vou explicar depois, através de exemplos, né, bem detalhado, muito similar às questões que vão estar na avaliação, que vai ser daqui a algumas semanas. Então vamos verificar o verbo. O verbo faz parte de toda e qualquer frase e oração que a gente fala ou escreve. Sem ele, você não tem indicação de ação, né? Quando a gente fala qualquer tipo de frase, no meio de dela, se tiver um verbo, tem uma oração, como já foi feito e dito em algumas provas e conteúdos passados. Então, quando você utiliza o verbo, você está indicando na frase falada ou escrita a ação, né, movimento, estado, certo? Ou conservação desse estado, né, no qual você ou alguém se encontra, ou alguma situação se encontra ali na frase. Indica núcleo do predicado também de sentenças. Tá? É a palavra mais importante no predicado. Tem um sujeito, que pode ser um, dois ou mais, pode ser sujeito oculto, né, indeterminado. O que sobra é o predicado. E nesse predicado, no geral, tem verbos, ok? Quase sempre tem. E esses verbos aparecem nessas frases, nessas sentenças também, faladas ou escritas, como eu falei. E indica também, em algumas ocasiões, pessoal, fenômenos da natureza, né, que a gente transforma. Ao falar, trovejando, choveu ontem, amanheceu bem, esse tipo de fenômeno da natureza é indicado como verbo também na frase, ok? Exemplo daqueles que indicam ação, daqueles verbos que indicam ação. Em qualquer conjugação que você fizer, esses verbos aqui, ó, fazer, mandar, construir, comprar e estudar, são verbos que indicam ação. Fiz o trabalho ontem à noite. Vou mandar fazer esse trabalho. Vamos construir determinada coisa. Ou eu construir, você construirá, foi construído, né? Tem as variações da forma como esse verbo aparece, usando gerúndio, particípio, flexão de pessoa, de número, que eu vou falar daqui a pouquinho. Comprei ontem roupas, vou comprar alguma coisa, ele está comprando, certo? Foi comprado esse vestido. Eu estudei ontem à noite, estudarei, estudamos, estudava. Quer dizer, se aparecer de qualquer forma, variada, esses verbos, é de indicação de qualquer maneira, tá bom? Então, verbo indicação, tem aqueles verbos que indicam estado, exemplos de verbos que indicam estado. O verbo ser, ficar, continuar, permanecer, ok? Em geral, até, em alguns casos, são verbos de ligação. Eles unem o sujeito ao predicado da frase, aquilo que vai ser dito sobre o sujeito. Né? Eu sou um professor, você será um bom aluno. Eu fiquei com tal pessoa ontem, ficaremos bem amanhã. Continuei fazendo isso, continuará, né, esse trabalho. Continuava, continuou. Eu permaneci de tal forma. A escola permanece fazendo o seu trabalho. Permaneceremos com esperança em relação ao Brasil. Então, de qualquer maneira que aparecer esses verbos, eles indicam estado e são verbos também importantes para a construção da frase e do sentido. Tem aqueles que indicam o fenômeno da natureza, como eu falei também ainda há pouquinho. Chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Também de qualquer forma, choveu ontem à noite, anoiteceu bem, amanheceu com ensolarado dia, trovejou bastante ontem à noite, ou então trovejará mais tarde, escurecerá, escureceu. Então, de qualquer maneira, presente, passado e futuro, isso pode ocorrer na frase com esses verbos. Aqueles que indicam ação, que estão aqui, verbos que indicam estado, e aqueles que indicam o fenômeno da natureza. Né? Então, é fácil de identificar o verbo na frase. Aquilo que não for sujeito, o resto do predicado, é verbo, tá bom? Que indica esse tipo de ocorrência. E ele pode ser flexionado, né? Flexionado de acordo com a pessoa que fala. Ela pode ser, aparece no singular, em número, a flexão verbal, ele pode ser em número. Se for singular, ó, é um sujeito que está na frase. Eu fiz o meu trabalho, ok? Pode ser também no plural. Mais de um sujeito, eu e ela iremos
Passear, então, ele pode ser flexionado em número singular e plural, dependendo do sujeito. Se é singular, o verbo fica concordando de acordo com o sujeito. E se for no plural, ele também vai ter que concordar. Se é mais de uma pessoa, você vai colocar, o verbo fica conjugado na terceira pessoa, no caso, né? Passearemos, vamos viajar, e viajaremos, estudamos. Então fica sempre na terceira, como se fosse um nós. Mais de um sujeito é como se aqui fosse um nós. Um vós ou eles foram até a esquina, certo? Então singular flexiona em números, sendo um sujeito, e se for plural, flexiona também em número, de acordo com o sujeito ele sendo duplo, sendo mais de um sujeito composto, tá bom? Ele pode ter flexão também em pessoa. A primeira pessoa é um eu que está na frase, com aquele verbo que aparece depois, ou ele pode ser um nós. Quem está falando? É uma pessoa só? É mais de uma? Então ele se flexiona em pessoa. Se foi a primeira pessoa, a primeira do singular, que é o eu, tá bom? E pode ser a primeira do plural, que é o nós, certo? Ele pode ser em segunda pessoa, com quem se fala, com quem você está falando. A frase às vezes indica, né, se está falando com alguém. Então é um tu, né, a quem eu me refiro, e pode ser um nós também. Aqui é a segunda pessoa, né, aparece como segunda pessoa do singular. E aqui também, que seria no caso, vós, tá bom? Isso aqui é vós. Se torna a segunda do plural. Segunda do singular, segunda do plural. Raramente aparece, né? Quando eles colocam é forma de pegadinha, para ver se você... Porque na fala a gente não usa muito tu e o vós. Mas na escrita, esses verbos, esses pronomes existem com os verbos a quem se refere. Com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem você está falando. Eu estou falando dele, ou dela, né? Ou estou falando deles. Eles vão estudar, eles estudaram, ele ou ela viajou ou viajará, certo? Então pode ser em primeira pessoa, segunda ou terceira, o verbo indicado, né, na frase de acordo com o sujeito que aparece, tá bom? E temos a flexão de modo. Esse modo também, o verbo indica, ele aparece como modo indicativo, que indica realidade, uma certeza, tá bom? Tipo assim, eu vou estudar hoje à noite. Isso aí é uma flexão de modo indicando a certeza. O verbo está no indicativo. Eu vou estudar hoje à noite. Eu estudei bastante ontem. Quando tem essa certeza na frase, o verbo indicando a certeza, uma realidade, que ele está no modo indicativo. Se tiver no modo subjuntivo, ele indica possibilidade ou dúvida. Talvez eu estude. Se tiver dessa maneira, esse estude é modo subjuntivo. Se ele for para casa, também subjuntivo, indica possibilidade, dúvida, tá bom? O imperativo é quando o verbo indica ordem, ou então pedido. Compre batom, estude bastante, vá viajar. Se a frase indicar ordem ou pedido, o verbo está no imperativo. Se a frase indicar dúvida, é subjuntivo. E se a frase com aquele verbo indicar uma certeza, é indicativo. Tem que ser memorizado isso, né? Porque na avaliação pode ser perguntado se está no modo indicativo que é certeza, se é no subjuntivo que é dúvida, ou se o verbo está determinando uma ordem ou pedido. É muito simples. E temos as formas nominais, que o verbo também aparece muitas vezes. Essas formas nominais é no infinitivo, são os verbos que terminam em AR, ER, IR ou OR. Botei uns exemplos aqui, ó. Se ele tiver dessa forma, estudar, infinitivo, ó, AR. Ler, ER, sorrir, IR. E pôr, que é praticamente um dos poucos, é o único que tem com OR, indica infinitivo, quando ele termina com AR, ER, IR, OR. Participa quando ele termina em DO, DA. Aí eu botei falado, tá aqui, ó, falado, DO, DA, calada, tá? Ele está no participa. Aí tem dois tipos de participa, que eu posso colocar em detalhes na segunda aula que a gente tiver virtual. Vou colocar exemplos do participa, né? Falado, calado, vou colocar como ele aparece, porque tem dois tipos. Tem um participo regular e um irregular, tá bom? O regular é tipo imprimido. O imprimido ele é regular. Impresso ele é irregular, certo? Matado, participo regular. Se tiver morto, o verbo morto já é participo irregular. O regular ele termina com DO ou DA. E se não terminar a outra forma, expressado, participo regular. Se for expresso, participo irregular. Vou colocar em detalhes depois por escrito, tá bom? Porque aqui é só uma introdução. E ele pode ser também no gerúndio. O gerúndio é NDO. Se o participo é falado, calada, quando é no gerúndio, é com NDO que termina. Falando, correndo, ok?
Então essa é a primeira parte de introdutória. Está faltando falar de voz, porque o verbo tem voz ativa, voz passiva e voz reflexiva também. Eu vou colocar em outra ocasião a continuação dessa introdução, na segunda parte, tá bom? E colocar exemplos mais precisos desse conteúdo do verbo, tá bom? Comecem a rever o vídeo, comecem a ver alguns exemplos para vocês ficarem melhores preparados quando forem ver a segunda parte. Um abraço.